2/3 das empresas brasileiras são familiares ou são sociedades entre dois já nonos de cabelo branco. Falando justamente desse empresário familiar, teu colega, teu parceiro, teu similar, que conselho você daria a uma empresa familiar que está vivendo os mesmos problemas que vocês já viveram há um certo tempo e que ainda não tem dado passos concretos a essa futura transição que, como você mesmo disse, é inevitável? Então, já que é inevitável, que seja pilotada, pelo menos. Às vezes a gente está, ou a grande maioria do tempo, a gente está envolvido em apagar incêndio aí. Caixa, são coisas que acabam tomando muito nosso tempo e às vezes a gente relega a segundo plano o futuro ou o desenvolvimento. Isso é um erro, a gente acaba se envolvendo demais. Então isso é um ponto de alerta. Tem que ter espaço, você tem que ser pragmático. Eu vou deixar esse tempo aqui para pensar sobre isso. Não tem jeito, você tem que abrir um espaço na tua agenda para analisar o futuro da sua empresa. Isso tem um conceito hoje moderno falando da ambidestria. Então você tem que tocar um negócio e tem que analisar o futuro dele. Se você não der tempo para isso, você tem uma boa probabilidade de não ter esse futuro da sua empresa. Então, você tem que ser pragmático nisso, é um ponto que eu coloco para o pessoal que está aí trabalhando no dia a dia. E o segundo ponto, ao longo principalmente nós da distribuidores, que a gente não agrega nada dentro do pacote do produto, a gente não fabrica, a gente agrega valor fazendo serviço. E no serviço você depende de pessoas. E há 20 anos, a minha esposa entrou no negócio meio sem querer, quando a gente mudou de São Paulo para Jundiaí. Minha esposa tinha acabado de vender a clínica dela de São Paulo. E com o meu filho mais novo na barriga, ela ficou, poxa, eu não conheço nada do negócio de vocês, abri mão do meu negócio e se acontecer alguma coisa, para onde está indo a empresa, não sei nada de vocês. E ela teve. Então, há 20 anos começou ali procurando saber pelo lado financeiro e aí ela olhou e falou assim, escuta, não tem uma planta, não tem algo que agregue aqui. E nós falamos, planta? Como assim? A gente só focado no negócio mesmo. Então, ela começou a fazer com que a empresa olhasse a pessoa. Isso foi algo fundamental no nosso negócio. A gente começar a olhar os profissionais como pessoas. E aí, então, um outro ponto que eu acho fundamental, além dos hard skills que você tem que ter para tocar o seu negócio, eu diria para um executivo e para um sócio de uma empresa familiar, que ele tem que trabalhar muito, mas muito soft skills. Como é que você se relaciona com as pessoas? Isso é fundamental. Era e cada vez mais vai ser você saber lidar com as pessoas, tirar o melhor delas, ou fazer com que elas façam por si só, né, elas se engajem no seu negócio. E você tem, então, ao longo do tempo, trabalhar muito os soft skills. Realmente, como é que você se relaciona. Uma pergunta, talvez, provocativa. É quase certo que você já deve ter um gerente que chegou para você ou para o teu mano e disse, não concordo com essa estratégia de vocês, eu acho que tem que ser por esse lado. É um negócio falando ou é um metido falando? Pode ser os dois. Eu acho que esse é um ponto também fundamental, você escutar, né? Então, pode ser uma provocação que não tem nada a ver, mas pode ser que, de repente, parta dessa provocação, você pensar em alguma coisa ali, teve um insight na hora ali, com aquela pergunta. Então, o importante, já aconteceu, de você ter essa liberdade. Eu não concordo. Então, que bom. Você não concorda por quê? Por causa disso. Então, você vai descendo nos detalhes e vê, no mínimo, o que vai acontecer é ele ter dado a abertura de conversar contigo e você conversar com ele também. Então, ele também vai rever posições dele também. Então, acho que isso é o normal, dia a dia. E se você cada vez mais quer que ele venha a assumir novas posições, você tem mais é que fazer isso, porque senão ele vai sempre perguntar, não colocar uma posição dele, ele vai perguntar, o que você quer que eu faça? E isso não é o que eu quero, por exemplo, que ele faça nesse momento. Um bombeiro não é um bom gerente de manutenção. Bombeiro é heróico, ele sabe apagar fogo, ele é chamado nas emergências, mas no momento que ele faz a prevenção, ele começa a melhorar a manutenção da estrutura, o bombeiro passa a ser não tão necessário, porque o sistema todo começa a se precaver.
Faço essa colocação um pouco em linha do que acontece em muitas empresas familiares brasileiras ou mundiais. Uma grande parte delas nem sequer apura resultados mensais. Elas vão, o dono fala, eu não preciso dessa besteira, não preciso desses relatórios, isso é papel, papel aceita tudo. E fazendo isso, talvez se possa notar uma falta de antevisão, uma falta de tudo. O papel realmente não ajuda a grande coisa ele por si só. Mas o que você faz com a informação que vem dele, a metodologia de apuração, demonstrativo de resultados é uma das muitas ferramentas que você tem. Num planejamento estratégico, você tem um monte de peças importantes do quebra-cabeça que vão te dar a real leitura do que acontece naquele mar revolto e o que está por baixo d'água também. Que conselho você daria para quem continua achando que esse monte de papel é só papel? Ontem à tarde nós tivemos uma reunião, que é uma reunião mensal de rentabilidade, só que especificamente ontem foi detalhado o plano da receita para 2026, batido o martelo. Então, foi colocado, nós estamos hoje com 14 fornecedores, então foi colocado para cada um qual é o potencial deles, qual que é a meta que nós temos de receita para cada um desses 14 fornecedores. Foi debatido o orçamento, que a gente já vinha também trabalhando desde o ano passado. Eu não consigo ver uma empresa sem ter essas bússolas. Você ter qual é a sua receita, nós temos um crescimento previsto da receita para este ano de 15%. Vai ser no mínimo isso, é o que a gente está enxergando. Existem outros pontos também, algumas variáveis que a gente também já elencou. Eu não consigo enxergar uma empresa que queira ter sustentabilidade no seu negócio que não tenha o mínimo de levantamento de uma receita futura, quais são os produtos que eu vou trabalhar, qual o nível de desconto que eu vou aplicar, quais são as principais ações de trade que eu vou ter, os descontos, quais são os trabalhos que vão ser desenvolvidos. Então, assim, eu acho fundamental. Quem não está fazendo esse tipo de coisa realmente está com uma visão um pouco mais, como você usou, está com o óculos sujo, não está limpo, não consegue, enfim, enxergar o mínimo de um futuro. E olha, eu estou falando de curto prazo. Antigamente se falava de fazer um planejamento de 5 anos. Está um pouco mais difícil pela visão de negócio que a gente está tendo no mundo, mas pelo menos aí 2 anos você tem que estar enxergando para frente. Porque senão você é suscetível, como você falou, é um bombeiro. E não dá para ser bombeiro hoje. Tem situações de bombeiro? Tem. O petróleo batendo $150 vai ser uma situação de bombeiro dentro da sua empresa. Mas você não pode estar tendo simplesmente só essa visão. Você tem que estar enxergando mais a médio e longo prazo. Eu lembro um episódio que eu tive um cliente, inclusive ele era de origem argentina, mas vivia no Brasil há muito tempo. Já é falecido, um querido nosso. Mas ele era um desses que dizia, não preciso desse monte de besteirada. Eu sei o que está acontecendo. Eu não preciso de apuração de nada. A ponto que ele não sabia exatamente que um regime de competência e regime de caixa. Inclusive, ele confundia as duas coisas. O fato é que ele tinha uma arte especial. Ele realmente ergueu do zero o negócio dele e dominava muito. Ele era uma pessoa bastante autorizada no ramo dele. Mas isso não deu futuro, né? Mas uma vez a gente estava indo para o Rio de Janeiro. Fomos até Congonhas para pegar a ponte aérea. Íamos para um cliente lá e ele falava tudo isso. Falei, também o nome dele era Carlos também. O senhor embarcaria no voo se o piloto na entrada falasse, os instrumentos estão tudo pifados, mas não preciso deles. Eu sei o caminho. O senhor embarcaria ou viraria para trás? Falei, claro que eu viraria para trás. Falei, por que você está fazendo isso com a sua empresa? Porque se você tem um monte de instrumentos no painel, altímetros, bússola, tudo, radar, por que fazer pouco caso e seguir dizendo que eu sou o piloto, eu sei o caminho? Talvez ele saiba, mas o seu sucessor sabe? O seu sócio sabe? A pessoa que lhe ajuda sabe? Não sabe. Então, isso é um ponto importante a destacar, muitas vezes, para as empresas familiares, e não para a empresa, para o empresário familiar, que cedo ou tarde alguns acabam descobrindo que o tempo dele acabou. Fico feliz de ver que na Disca vocês já venceram essa etapa aparentemente há muito, muito tempo. Assim, uma coisa que nós temos... Bom, primeiro que dessa situação que você está falando desse seu amigo conhecido, não é antagônico você ter um sexto sentido profundo, conhecedor e tal, ter um feeling,
em relação aos instrumentos. Não é antagônico. Eu fico pensando o que seria de positivo juntar as duas coisas. Né? Isso que é... Uma coisa não é excludente da outra. Né? Então, muito pelo contrário. E, principalmente se você quer perpetuar o teu negócio, você tem essa situação desse processo de passar esse teu feeling, quanto possível, para o teu gestor profissional ou que seja o teu sucessor familiar. Então, é necessário, é que eu falei, do pragmatismo para que isso aconteça, para a perenização do negócio. Porque senão não adianta bater no peito e falar, então, eu consigo fazer sozinho. Tá legal. O dia que você não estiver mais lá, a empresa simplesmente para. Né? Então, é um risco muito grande. Não dá mais, eu não vejo espaço para empresas que queiram se perenizar não ter esse tipo de coisa. Precisa fazer. Se não tem, precisa correr atrás desses instrumentos de bordo aí, quais que sejam. Tem alguns que são inerentes a todo o negócio e tem outros que são específicos, então esses que são específicos você tem que olhar mais ainda. Um ponto que eu queria colocar, que o nosso negócio acabou trazendo, que diante, por exemplo, hoje nós temos 14 fornecedores com envolvimento muito forte, e que eles vêm nos acompanhando o nosso negócio. Então, a gente tem ali 14 inputs que isso faz com que a gente avance. Não, isso não é normal no mundo empresarial. Às vezes você tem uma indústria que o teu fornecedor não é fornecedor de insumo, ele não vem te cobrar o resultado do teu negócio. No nosso negócio, a gente é cobrado resultado diariamente, mensalmente, com certeza. Como é que foi as vendas esse mês e tal. Então, isso fez com que a gente também sempre teve uma atenção especial para o resultado, porque sempre teve alguém cobrando, que não fosse só nós. Era já um terceiro vindo e cobrando, né? Agora, voltando ao papo da sucessão, empresa familiar, Sim. Pensando também em verbalizar perguntas que são feitas por um monte de empresários. Alguém deles pode dizer assim, já estou com os meus cabelos brancos e nenhum dos meus filhos quer me suceder aqui. Ou porque tem outra profissão, ou porque tem outras predileções, ou também tem aquele caso de dizer assim, meu filho diz que comigo não trabalha nem morto. O que conselho você dá a esses caras? Se você quer perpetuar o teu negócio, você quer sucessão, então vai ter que fazer de uma maneira profissional. Então você vai ter que contratar pessoas em que você vai capacitá-las, isso é um processo, óbvio, em que você vai estar delegando para eles, enquanto você tem condição, você vai delegando e vai profissionalizar. Existem várias e várias empresas familiares que são profissionalizadas e que não estão familiar lá. E empresas grandes aí. Não precisa estar a pessoa do sangue para você perpetuar o seu negócio. Eu ia falar, não é tão fácil. Depende do familiar que entrar lá, né? Claro. Então, eu acho que o processo é esse. Se você quer perpetuar o seu negócio, se não tem ninguém com o seu sangue capaz de fazer isso, faça de maneira profissional. Precisa capacitá-los e fazer a delegação. Acho que a frase que você usou um tempo atrás também, saber ouvir. Saber ouvir é tão difícil, seja por um gerente profissional, seja com um filho, é a mesma coisa. Talvez com o filho seja um pouco mais difícil, que você não... Depende de como cada um se relaciona, mas é justamente esse saber ouvir, entender e também sentir aos pontos que o mundo de hoje está vivendo com outras regras. O mundo de hoje vive com outros mecanismos e chega a certa hora que a gente tem que se adaptar. Sim. De repente é importante falar que é fácil falar, difícil fazer. Então a gente colocar isso em prática não é nada fácil, é um processo, demora, você erra. E o que eu também colocaria muito importante, tentar fazer lá na empresa, eu acho fundamental que a gente tenta fazer isso, é aprender com as lições. Não deixar lição sem trazer o aprendizado. Principalmente aquelas que custam caro. Então você aprender com aquilo que aconteceu, principalmente de errado, é muito importante para o teu futuro. Uma vez eu escutei uma palestra do Kleber Kohlberg, que era piloto da Paris-Dakar, e ele falou, ganha o jogo quem percebe o erro e corrige rápido. Esse negócio de corrigir rápido é uma das grandes pontos positivos da empresa familiar.
Isso eu acho que você consegue reagir rápido. E no dia de hoje é fundamental. Então, de repente, não é esse o melhor caminho, tal, você vai para outro. E para isso você precisa ter os indicadores na mão ali, olhando cada vez mais um ajuste fino, né? Então, por isso que é essencial que você tenha essas demonstrações financeiras, esses indicadores no teu dia a dia ali para te orientar e ter profissionais que enxergam aquilo e que vão falar, não é bem aqui, vou fazer o ajuste fino e vai caminhando. Só tenho a agradecer, eu falo isso em nome de alguns dos que nos ouvem também. Eu acho que o teu relato, a tua experiência, com essa característica de empresa familiar que vocês têm, com esse crescimento que vocês têm demonstrado, ela é ilustrativa, ela é provocativa para muita gente. Para quem está de fora, para quem está de dentro, para quem está vivendo do lado e tem os mesmos problemas, mas também tem formas diferentes de entendê-los e algumas vezes dá certo, às vezes não. Tem empresas no Brasil hoje que as empresas familiares ainda dão certo e continuam dando certo no mundo inteiro. Sim. Algumas são meras personalizações do trabalho individual de um dono. Nesse exemplo que eu dei daquele senhor falecido, já ele tinha uma autoridade tão grande no campo de atuação dele, de tintas anticorrosivas, que ele era o papa do assunto lá. Então, as grandes empresas o chamavam porque ele tinha algum pacto com o demônio, às vezes sabia que estava errado e achava o negócio. Mas ele era o negócio. Ele sabia o que fazer e se desse dinheiro ou não, ele simplesmente cobrava mais caro, um pouco menos, ele se ajeitava porque era o trabalho pessoal dele. A empresa era quase uma empresa individual, um pouco aumentada, com alguns secretários que o ajudavam. Isso não, eu costumo dizer, isso não é uma empresa familiar, isso é uma atividade individual, amparada com uma certa estrutura. Ou seja, ele tinha um sector, ele não tinha um corpo de profissionais ajudando na estrutura gerencial. A empresa precisa de uma estrutura que anda sozinha. Muitas empresas familiares também, hoje, não havendo sucessão satisfatória, tentam se vender. Sim. Porque os sócios querem viver a vida um pouco. Me dediquei tanto a esse negócio e nenhum dos meus filhos quer saber da minha vida, quer saber desse negócio, eu vou vender. Eu vou pelo menos pôr o dinheiro no bolso. E ele chega à conclusão também, muitas vezes, porque um analista ou um comprador chega, não vou comprar a sua empresa se você não ficar aqui 5 anos trabalhando para mim. Porque o valor está nele e não na empresa. Então, e ele não aceita isso, aí fica difícil. Quer dizer, o pessoal não enxerga que muitas vezes a falta de sucessão, a falta de uma governança estrutural, desvaloriza o próprio negócio. Sim. Porque o negócio depende exclusivamente daqueles 2 que estão lá, ou 3 ou 1, e isso fica difícil de transferir a um terceiro. O mercado de fusões e aquisições, que é o mercado de onde eu venho, é um mercado muito cruel em certos aspectos. Valoriza negócios que andam sozinhos e desvaloriza demais negócios que são personalidades. Os negócios que são personalidades, se eu quero uma personalidade, eu contrato um especialista, e ponto final. Então, esse é um ponto bastante forte. Mas, de qualquer forma, é muito importante ter esse depoimento teu. Não é um depoimento de quem estuda a respeito ou presta serviços a empresas familiares. É um cara que está no dia a dia da empresa familiar há quase 4 décadas, online. Sim. E antes disso também, antes de decidir ser engenheiro, você já trabalhava no negócio, continuou trabalhando no negócio, nunca deixou de estar amarrado ao tema. Então, eu só tenho a agradecer a tua ajuda aqui, que sem dúvida vai ser de grande ajuda para muita gente que está nos ouvindo aqui. Obrigado pela oportunidade. Espero sim que seja alguma coisa útil dessa nossa conversa. É a nossa história, então eu gosto muito de história, né? E acho que aprendi um pouco com meu sogro, que sempre gostava de contar muita história também. Para mim foi um prazer de estar falando da minha vida, da vida da minha empresa, da vida da minha família. Obrigado pela oportunidade. Isso ajuda a gente desvender o código que está por trás e a essência que está por trás da Diskra, atrás da tua atuação, do teu irmão e toda a equipe hoje. Legal. Acho que isso é um ponto importante e fica o nosso grande muito obrigado. E vamos continuar repetindo isso assim que possível. Legal. Vamos ver. Tá? Obrigado e parabéns pela iniciativa.